Mobotiaza misisae mwanande fololo nyuso sala ponangao mamilina bungang mamilina bungang makianade ina masuma pona bobena dalowina Indanaknde kunto sengato malia mama Mawas na wesa No moyo balaye Wila subana Oh my Bosambo boni sisi ya na Halloween Pinyolo mande Angona mulatoi Nsenga malia Mukanda wo bakaka Balimba na tena subu Nimele soman matilaku Nadibe munyenge Muito boa noite, queridos paroquianos da paróquia São Daniel Comboni. Aqui o Padre Pablo, mais uma vez, uma quarta-feira da missão permanente. E hoje, especialmente, temos uma companhia muito especial que vai nos ajudar a refletirmos juntos, pensando especialmente no seminário do Padre Heitor, não é? Uma caminhada especial, vinculada com a missão. Vamos dando as boas-vindas, vamos vendo quem que vai chegando por aí. Oi, boa noite por aí, Helena, da comunidade Santa Clara, Tatiana, da comunidade Divina Luz e Catequista, Marta, boa noite. Vamos chegando por aí, povo de Deus, vamos dando as boas-vindas. Já estou vendo que estão chegando por aí várias pessoas das diferentes comunidades, né? Aí da paróquia São Daniel Comboni se faz presente, especialmente lembrando a pessoa do Padre Heitor. E é bom, né? É bom fazer memória, porque fazer memória também está lembrando das nossas metas, dos nossos objetivos, a finalidade pelas quais os comunhões chegaram aqui na Sussuarana. Vamos dando aqui as boas-vindas. Aurelice, boa noite, Aurelice. Boa noite, Patrícia, da comunidade Nossa Senhora das Dores. Boa noite, Amparo. Boa noite, Ana Rita. Boa noite, Ana Paula Medeiros. Olha aí, já está chegando aí a turma toda, a nossa paróquia. E é lindo lembrar porque os caminhos sempre são abertos para abraçar, mas também para marcar presença onde existem injustiças, onde as pessoas são desvalorizadas pela sua condição. E hoje, especialmente, vamos lembrar um tema muito importante que fala para todos nós sobre a violência que muitas vezes torna-se cada vez mais afogante, né? Em casa, no trabalho, na escola, com os amigos, e faz com que venhamos a nos sentir desvalorizados. Vamos dando por aí as boas-vindas, todas as comunidades presentes, comunidade de Santo Antônio, comunidade daí Sagrado Coração de Jesus, comunidade Aparecida. Vamos ver quem chegou daí da Aparecida. Já chegou por aí Luciana, boa noite. Da comunidade Santa Clara, estou vendo aí Helena. Será que já chegou por aí Georgette, boa noite. Da comunidade São José, temos aí sempre a nossa amiga Amparo. Da comunidade Sagrada Família, Rose, já chegou por aí, Rose? E assim, gente, ó, aqui está a Georgette, que já chegou. Está também Maria Hilda,
não é, que está dando aqui as boas noites. E assim que o nosso grupo especial, lembrando o aniversário do Padre Heitor, queremos abrir o nosso coração, mas também nosso entendimento, para que possamos acolher um tema lindo, para nos dar a repensar a nossa vida, e especialmente o que faz parte do CEDU, não é? Uma reflexão especial sobre o CEDU. Vamos então recebermos juntos aqui a nossa irmã Antônia, muito conhecida por vocês, da comunidade Aparecida. Ela vai nos compartilhar um tema muito lindo. Vamos colocar todo mundo no nosso coração, nossa mente, para sabermos escutar a mensagem que ela nos traz. Boa noite, gente. É um grande prazer estar aqui nessa noite, né, para a gente dar início, na verdade, né, ao seminário de Padre Heitor Frisotti, uma pessoa que foi tão importante, né, na nossa caminhada religiosa, e com um tema que nos diz respeito. Então, para as pessoas que não me conhecem, para as que conhecem também, meu nome é Antônia Lita, né, sou moradora daqui de Sussuarana há 38 anos, de um modo particular. Moro em Sussuarana Nova, na comunidade de Nossa Senhora Aparecida, e vou me apresentar um pouquinho para vocês, né? A minha caminhada começou na comunidade de Aparecida, quando eu tinha 19 anos, né, e continuo até os dias de hoje. Com isso, né, fui conselheira tutelar por 2 mandatos. Também trabalhei aqui no SEMPAR durante um período. Também passei pela Fundac, né, Fundação da Criança e do Adolescente, como sócia educadora. Ajudei nas escolas comunitárias, né, e vocês sabem, né, quais são as crianças que participam da escola comunitária. E esse tema para a gente é muito relevante, principalmente para a gente que mora em Sussuarana e as pessoas que moram em outros bairros periféricos também. Então, para a gente começar a falar da violência, a gente tem que dizer o quê? Que Sussuarana é um bairro bastante populoso, e que as políticas públicas dificilmente chegam, né? Então, por aí a gente já começa a ser violentado. E quando a gente passa um pouquinho mais à frente, a gente sabe também o número de jovens, adolescentes e até crianças que são assassinadas no nosso bairro. E a gente não fala da violência só, a violência que mata, mas a gente fala também da violência psicológica, a gente fala de vários outros tipos de violência, né? E, recentemente, a gente teve um episódio aqui na Sussuarana, que eu acho que todo mundo ficou, né, foi ciente, né, da morte de uma mãe de família, onde ela, chegando do trabalho, ela foi assassinada. Falando nesse assassinato, porque foram vários passos dados, né, foi criada uma comissão, essa comissão a gente conseguiu movimentar um pouco com a comunidade e conseguimos até que fôssemos atendidos pelo secretário de Segurança Pública. E mais um pouquinho falando sobre isso, né, ele nos atendeu e aí deu alguns direcionamentos. Mas o que a gente para analisar, quantos jovens nós já perdemos na nossa comunidade? Isso é uma pergunta que fica no ar. Eu me lembro que há muitos anos atrás, junto com o Padre Ângelo, nós começamos a fazer um levantamento aqui na comunidade, diante de tantas vítimas, né, principalmente os adolescentes e jovens que eram exterminados. E não nego a vocês, não.
eu não tive condição de dar continuidade. Por que eu não tive condição de dar continuidade? Porque a maioria dos jovens que eram assassinados eram através de armas de fogo, né? Era através de grupo de extermínio. E quantas mães que não choraram por essas mortes? E, na sua maioria, todos negros, né? E eu acredito que por isso que o CENPAR é um centro tão importante para a gente, porque ele conseguiu dar esse norte, né? Quando a gente fala da questão das políticas públicas, quando a gente vem falar da violência, quando a gente vem falar de outras coisas, porque o centro ele veio para nos dar esse norte, para que a gente possa, né, porque ocupar um espaço que é de direito do Estado. O que o Estado não faz, os grupos existentes em Sussuarana faz. Ele ocupa esse espaço, né, através do teatro, da dança, da percussão, né, grupos de mulheres e outros, né, porque a gente não vai dizer que só existe isso, porque a gente sabe que Sussuarana tem muita coisa boa, mas a violência gera todos os dias. E quando a gente fala de violência, até as pessoas que também ajudam, né, na superação dessa violência também são violentados. E isso eu falo recentemente, que teve um jovem nosso, né, que eu acho que a maioria conhece, que é Ronald, e que ele foi abordado de uma forma assim inadequada dentro da própria comunidade. E veja que ele estava saindo de um trabalho nosso, né, fazendo um trabalho com a comunidade, e ele chegava lá muito alegre, dizendo, poxa vida, hoje eu ouvi uma palestra falando sobre violência, não sei, e assim, todo animado, e antes de chegar em casa, por pouco, que não foi assassinado. E aí a gente pergunta por quem, né? E eu acredito que a maioria das pessoas que estão aí assistindo também já teve a oportunidade, né, de participar de alguns debates, onde a gente conseguiu trazer pessoas de direito, que eu digo direito assim, né, da segurança pública, para estar aqui discutindo com a gente essa questão até da abordagem policial, que a gente não entende qual é a forma de abordagem, qual é a diferença que existe entre os bairros periféricos e os bairros das pessoas que têm dinheiro, né? Porque a gente aqui é muito massacrado. De um jeito que a gente não pode ficar na porta da casa, a gente não pode sair, chegar tarde da noite, a gente sempre está com medo. Né? E por que a gente tem esse medo? Porque eu acredito que todos os bairros que não têm políticas públicas direcionadas, infelizmente, o que chega é a violência. E a gente mora em um bairro que a gente não tem escola de qualidade, a gente não tem saúde de qualidade, a gente não tem creche de qualidade, área de lazer a gente nem fala, porque não temos. E aí, como é que a gente pode superar essa violência? Né? De que forma? E a forma que a gente encontra é justamente essa, né? Tá juntando-se com jovens, com crianças, com mulheres, vendo as lideranças da comunidade, tentando fazer o melhor para que essa situação seja amenizada. Coisas que dificilmente acontecem, né? Porque a gente não consegue ter um diálogo com quem deveria estar para nos escutar. É muito difícil a gente conseguir esse diálogo diretamente. Isso me faz lembrar algum tempo que nós criamos aqui uma comissão de direitos humanos. E essa comissão era justamente para estar discutindo alguns assuntos antes do centro, né, do CEDU, óbvio. E em um desses encontros, a gente não tinha espaço para se reunir, fomos nos reunir dentro de uma escola. E dentro dessa escola, a polícia veio e nos colocou para fora, porque disse que ali a gente não podia se reunir para falar de direitos humanos, porque a relação que se faz com direitos humanos acha que é direito só para quem comete atos ilícitos. E a gente sabe que não é isso.
Quando a gente fala de direitos humanos, a gente está falando de direito à vida, a gente está falando de direito à saúde, à educação, lazer, seja o que for. Mas, no entendimento de muitos, acha que a gente está falando só de quem comete alguns atos ilícitos. Além disso, hoje, por incrível que pareça, né, eu lá vendo algumas coisas, eu digo, meu Deus, essa palestra, falar sobre violência que me dói muito, até porque eu perdi um filho também nessa situação. Eu perdi um filho, e cada criança ou adolescente que morre dentro da minha comunidade é um pedaço nosso que está indo também. E hoje eu assistindo televisão e aí via um pai, ele perdeu o filho dele ontem, segundo ele, mataram, claro, não sei se foi polícia, só porque o menino estava conversando com alguém, e aí acharam que o menino era vagabundo, porque a palavra que eles usam é essa, vagabundo. E aí matou, enquanto que o menino era um estudante de radiologia, e o pai se perguntava, até que me provem o contrário, que meu filho era um vagabundo, porque se me provarem que ele era, então eu peço desculpa para quem fez isso com ele. E isso aconteceu bem próximo aqui, porque foi ali na Fazenda Grande, e quando a gente diz próximo, porque Sussuarana, Pau da Lima, Mata Escura e outros, Santo Inácio, Valéria, que a gente está ouvindo falar muito, que está tendo toque de recolher, não que aqui não tenha. E por aí se vai. É essa a nossa vida, E diante dessa situação que a gente vivencia todos os dias dentro da nossa comunidade, do nosso bairro, um bairro tão populoso e que a gente não tem como, às vezes falta as pernas, para a gente dar continuidade a tantas coisas e a gente almeja tanto, a gente não quer muito não, a gente quer o melhor para as nossas famílias, para os nossos filhos. E quando a gente vê acontecer essas situações, eu digo, meu Deus, hoje eu sou avó, eu tenho uma neta com 21 anos e um neto que tem 3 anos. E eu sinto medo. Quem de nós não sente medo? A gente que tem filho, ou que tem filha, porque só para a gente lembrar que no primeiro semestre de 2019, o maior número de assassinatos foi em Sussuarana. Foram 53 mortes, só em Sussuarana, isso em um mês. E, na sua maioria, por arma de fogo. É para a gente se questionar? Mas por quê? Salvador é tão grande. E isso a gente está falando de Salvador e região metropolitana. E no primeiro semestre, só Sussuarana, 53 mortes. E quando a gente vai ver, são jovens negros que morreram. E aí a gente torna a falar, por que o SEMPAR é tão importante para a gente. Porque o SEMPAR, ele fez a gente amadurecer para essa situação e trabalhar em cima do recorte racial mesmo, porque a gente mora em uma comunidade que, na sua maioria, são negros. Então, não tinha por que ser diferente. Não iam morrer os branquinhos, iam morrer os neguinhos, os pretinhos, os que não têm uma escola de qualidade, os que não têm onde brincar, que é trancados dentro de casa muitas vezes, que não pode sair, que quando sai tem que ter um toque de recolher para dizer você tem que ficar na rua até determinado horário. Além disso, ainda tem uma outra situação muito triste que acontece na nossa comunidade, é que quando a polícia chega, ele não respeita as pessoas, quem é pai, quem é mãe. E aí não precisa de mandato de prisão para eles prenderem alguém, para eles baterem, para eles invadirem a casa. É assim que as coisas acontecem na nossa comunidade. E isso eu estou falando de uma galera que é jovem, Isso citando muito assim a questão do sexo masculino. Mas quando a gente vai além, também a violência contra a mulher. Porque a maioria das nossas meninas, elas são violentadas. Quando eu falo violentadas,
Não é que elas sejam estupradas, mas violentadas porque elas não podem usar uma roupa, elas não podem ter um namorado, né? Porque às vezes tem até namorados que tá junto com elas e de repente está espancando. A maioria das mulheres também dentro das suas casas, né? Quantas que não chegam na minha porta até pedindo um socorro porque é o marido que espancou, quando não é o marido é o filho, é namorado e por aí se vai, né? Então a maioria das mulheres também quando não são assassinadas. Né? Porque quantas mulheres aqui em Sussuarana já foram assassinadas? E isso a gente fala, né, agora, recente. Isso assim, muito, muito próximo da gente. Quando eu vim morar aqui em 1982, o primeiro assassinato que teve aqui em Sussuarana foi na frente da lotérica. Eu acho que as pessoas conhecem, né? Ali onde é a lotérica, a antiga lotérica, em frente ao Todo Dia. E eu fiquei assim aterrorizada quando eu vi aquilo, né? Porque foi uma morte tão trágica, tão feia, que eu digo, meu Deus, o que é isso? Mas a gente não imaginava que de 82 a 2021 as coisas iriam mudar tanto. A gente pensou que era uma coisinha só de momento, né? Mas aí as coisas foram só piorando. Só piorando. E aí a gente fala com um pouco mais de propriedade, porque é onde a gente reside, né? Onde a gente mora, e que diante da Sussuarana toda a gente vê que o lugar mais é onde existe o maior número de pessoas que são assassinadas, na verdade, é a Sussuarana Nova, e que tem pessoas que têm medo até de ir na Sussuarana Nova, ou que têm medo até de ir na Sussuarana, de um modo geral. Quem está na Nova não vai na Sussuarana Velha, não pode ir no Novo Horizonte, que antes o Novo Horizonte era um bairro assim elitizado, né, onde não existia tantos assassinatos, mas era elitizado, que tem pessoas que moram na Sussuarana Nova e não sabem que moram em Sussuarana. Né? É a mesma coisa de quem mora no Cabo. O pessoal diz, eu moro na Rua da Jaqueira, lá embaixo. Moro na Rua da Jaqueira. Na minha rua não acontece essas coisas, mas agora também não está diferente, porque acontece também. Então, a gente não tem muita coisa assim, né? Para dizer, mas temos muita coisa boa que acontece aqui no nosso bairro. A gente não pode falar só das coisas negativas. A gente também tem que falar das coisas positivas. Muita coisa positiva acontece. E se não fosse essas coisas positivas, talvez o nosso bairro não estivesse como está. Né? Não estaria mesmo. Né? Porque é muita gente boa tentando fazer o melhor pelo nosso bairro. Né? E isso a gente tem como exemplo os padres combonianos, que quando chegaram aqui já veio com essa missão de estar ajudando. A gente tem algumas lideranças que também ajudam muito, muito e muito mesmo. E várias pessoas que estão aí caminhando e dizendo, olha, a gente tem que mudar essa visão que se tem de Sussuarana. Né? Porque Sussuarana, o nome já diz tudo, é uma onça que é pintada, mas que é uma onça que está aí para fazer o melhor, né? Que está lutando para que se tenha dias melhores e que essa violência diminua no nosso bairro, porque é necessária. E a gente conta muito, muito, muito com cada um e cada uma que está assistindo, né, nesse momento, para que a gente possa nos dar as mãos e dizer, vamos pensar o melhor para a nossa comunidade, para o nosso bairro. Bom, a gente tem uma pergunta que não vai muito longe, não. E eu gostaria assim que vocês pudessem interagir, né? Que pudessem interagir mesmo, né? A pergunta é a seguinte. Só um momento, viu, gente? Porque eu tenho que usar o óculos, porque, infelizmente, a visão já não deixa mais a gente...
Durante esses anos de atuação do SEMPAR, vocês acham que ajudou a amenizar a violência em Sussuarana? O que é que vocês acham? Acha que com a implantação do centro, né, do SEMPAR, que já tem alguns anos, muitas coisas foram feitas aqui, né? Nós tivemos curso de advogados populares, várias coisas que aconteceram nesse espaço, né? O curso pré-vestibular Santa Baquita, vários grupos de teatros que passaram por aqui, e por aí se vai, né? Então, vocês acham que todo esse trabalho, né, construído durante todos esses anos nesse centro ajudou a amenizar a questão da violência no nosso bairro? E até voltando mesmo agora, né, para o presente, como é que vocês veem hoje a atuação do SEMPAR? Né, acho que podem se colocar um pouquinho aí, ver se vocês podem ajudar a gente aí. Enquanto vamos atendendo a resposta do nosso povo, seria interessante se poderia falar, não é, essa caminhada do SEMPAR que vem acontecendo ao longo de quantos anos, não é? Especialmente com a presença do Padre Heitor, esse movimento que ele desenvolveu nos primeiros tempos. E agora como é que faz o SEMPAR, ou como estava interagindo com a comunidade para vencer esses tipos de violência que ainda estão muito presentes no meio das nossas comunidades? Então, o SEMPAR, quando ele surgiu, foi justamente com o objetivo de trabalhar com a comunidade de Sussuarana de um modo especial as pessoas negras, né? Negras ou pretas, como quiserem que fale. Né? Padre Heitor, ele deixou um grande legado para a gente, um grande legado. E uma das coisas que Padre Heitor sempre nos ensinou e trabalhou muito foi a questão do diálogo interreligioso, que também é uma violência. E essa é uma das violências assim mais sérias, né? Que a gente pode sentir que é justamente com as pessoas que são de outras religiões, e principalmente as de religiões de matriz africana, que é uma religião que existe uma separação muito grande, né, entre outras, né? Então, a gente, como católico, que começou, né, que criou esse centro, que sempre participou, a gente também sofreu muito, muito. A gente não vai dizer que não. Quando a Antônia ela chegou a trançar os cabelos, o pessoal me chamava de rasta. A rasta, né? Chegou a rasta, porque eu não podia usar trança no meu cabelo, porque tinha que usar os cabelos alisados. E Padre Heitor, ele foi aquela pessoa que viveu dentro da comunidade, da comunidade, porque a gente conhece Padre Heitor desde a época de Pau da Lima, né? Que vinha mesmo assim, né? Sempre fazendo o trabalhinho dele de formiguinha, tentando amenizar essa violência, principalmente com o povo negro. Com ele a gente aprendeu muita coisa, né? A gente conheceu também várias pessoas, né? A gente conheceu Macota Valdina, a gente conheceu o pastor Djalma, a gente soube fazer uma diferença, né? Vamos tentar, a gente vai trabalhar aqui, porque eu me lembro quando o SEMPAR foi implantado, era o SEMPAR Pastoral Afro. Então, o que é Pastoral Afro e o que é o SEMPAR? E às vezes a gente mistura muito. Né? O SEMPAR ele foi criado justamente para se fazer um trabalho social voltado para as pessoas negras. Então, vamos lá, juntar tudo isso. A pastoral afro é um braço da igreja como qualquer outra pastoral, mesmo sendo uma pastoral tão discriminada, né? Porque ninguém valoriza a pastoral afro. Mas a pastoral afro é como qualquer outra pastoral que existe. Só que o diferencial da pastoral afro é que o pessoal misturava, achava que a pastoral veio só para trabalhar com as religiões de matriz africana, enquanto que não. Não tem nada a ver. Nada a ver. Né? Pastoral afro, ela está aí e que a gente deveria estar, sim, apoiando, estar junto, porque qual comunidade
ou qual pastoral que não tem um negro? E quando se fala de pastoral afro, a gente dá um pouco de cor às nossas celebrações. Como é que a gente mora em uma cidade como Salvador, em um bairro como Sussuarana, né, que, segundo o IBGE, Salvador, 80% da população é negra, e a gente não se sente presente nas celebrações. Então, é um questionamento que devemos fazer também, porque Padre Heitor ele lutou muito por isso, né? Porque, às vezes, a gente é aquele negro camuflado, aquela pessoa que está ali, a gente não celebra a vida, a verdade é essa, né? É porque a pastoral afro, ela vem para isso, vamos celebrar a vida, vamos dar um pouco de cor, um pouco de ritmo, um pouco de calor. Eu, assim, quando eu vejo aqui na minha paróquia, né? E quando eu vejo a Igreja Rosário dos Pretos, a gente vai numa missa na Rosário dos Pretos, por exemplo, ali eles não estão celebrando o candomblé, mas eles estão celebrando a vida. E aí aquela missa animada, né, timbal, aquela coisa toda tocando, isso me faz lembrar um curso que a gente teve aqui nesse centro, né, falando sobre o atabaque, que muitas pessoas desconheciam e não queria, né, ainda falando nisso, né, as pessoas da comunidade, não queria que tocassem atabaque nas celebrações. Acho que isso acontece até hoje, né, porque são poucas as comunidades aqui da paróquia que usa o timbal, que não é nem atabaque, é o timbal, porque atabaque é um instrumento sagrado e que é usado nos terreiros. E não é qualquer pessoa que pega. A gente está falando de timbal. E aqui nas comunidades a gente não vê isso. Aí vai num ofertório, quando se faz um ofertório, a gente está falando da vida. Da vida. E eu me lembro que uma vez, uma certa comunidade, a gente fez uma missa enculturada, e aí o pessoal entrou com as coisas do dia a dia. Tinha muita lavadeira aqui no início, né, quando começou a comunidade, muitas lavadeiras. E aí as mulheres entraram com trouxas de roupa, pessoal com enxada, pá, porque tinha muitos pedreiros. Aí tinha um senhor que ele vendia pipoca, aí entrou com um cestinho cheio de pipoca. Mas aí acharam que estava se fazendo macumba dentro da igreja. Eu digo, gente, mas isso é fruto do trabalho das pessoas. Esse homem construiu, ele ajuda a família dele vendendo pipoca e ajuda a nossa igreja também, vendendo pipoca. Ah, mas a pipoca não pode entrar no ofertório. Mas por que não pode entrar no ofertório? Ah, mas a trouxa de roupa, por que vai entrar a trouxa de roupa? E aí aqui a gente teve as Santas Missões Populares, e a gente sempre lutou muito, né, para poder comprar uma toalhinha, né, bonitinha para botar na mesa. E a gente recebeu um pessoal da igreja da Pituba, que veio celebrar com a gente, e chegando aí não queria que a gente usasse nossas toalhas. Porque achavam que nossas toalhas só poderia ser toalha de linho, não podia ser de renda. Não podia ser, só poderia ser toalha de linho, não podia ser toalha de renda, porque Jesus Cristo, ele não podia ficar ali naquela toalha de renda. E aí a gente se pergunta, né, onde será que Jesus Cristo está e onde foi que ele nasceu? Então, pessoal, nesse momento, né, nós vamos ler, né, os comentários. E foram bastante comentários. Marcos do Sacramento. Tive a oportunidade de participar do pré-vestibular em 2005, o que de fato contribuiu muito na minha formação profissional. E hoje retorno ao espaço como professor de capoeira. Agradecer nada mais é do que reconhecer os valores aprendidos. Tatiana Jesus. Acredito que sim. Foi a partir dele que várias pessoas conseguiram ingressar na universidade, ter acesso à ajuda jurídica, entre outras ações aqui no bairro. Fora que o SEMPAR acolheu o Sarau da Onça, os seminários que nos ajudaram a ter diálogo com outras religiões. Maura Barbosa. Com certeza, com o cursinho Sarau da Onça, na conscientização de nós, negros,
valorização das mulheres, advogado popular e continua nos ajudando. Bernardino Mossi. Acredito que o Sem-Par ajudou a superar a violência contra o corpo negro, quando o próprio povo negro nega o seu próprio corpo negro. O Sem-Par ajudou a superar essa violência, ajudou na superação também do processo de branqueamento, o próprio negro não querendo ser negro. Jaciara Oliveira. Sem dúvida, o Sem-Par foi desde o início um pilar muito importante na luta contra a violência, a intolerância religiosa e a discriminação racial. E até hoje é referência para nós paroquianos e também para o bairro. Mas por diversos fatores, a violência só faz crescer. Por isso precisamos olhar com mais carinho para a Pastoral Afro e o Sem-Par. Patrícia. Com certeza o Sem-Par contribuiu e contribui para a superação da violência. Sou filha do Baquita com muito orgulho. O centro fortaleceu a minha identidade negra. Me tornei mais forte, pois passei a perceber que, enquanto negra, poderia e posso estar em diversos espaços. O Sarau da Onça trouxe grande incentivo aos estudos, interação dos jovens através da poesia. Aurelice Souza. Com certeza, os cursinhos, o Sarau da Onça, valorização das mulheres, advogado e psicólogo. Ademir Moreira. Através dos seminários, tive a oportunidade de ampliar meus conhecimentos interreligiosos. Só tenho a agradecer. Aurelice Souza. A missa animada, todos que faziam era com amor e lutavam contra o racismo. Que bom, né? Quando a gente vê, né, um jovem como Marcos. Marcos, ele foi aluno da escola comunitária, né? Um dos meninos que tem uma história belíssima para ser contada também. E hoje a gente vê, né, que ele fala tão bem do Sem-Par e que é fruto do Sem-Par e hoje está aqui como professor de capoeira, porque ele conseguiu concluir a faculdade dele, é um professor de educação física, mas que não esqueceu as suas raízes. Né? A gente vê a importância do Sarau da Onça, sim. E o Sarau da Onça, quando ele surgiu alguns anos atrás, porque a gente tinha aqui o Repensando Sussuarana. Você veja como a nossa juventude sempre foi assim, né? Muito interligada. Né? Começou com o Repensando Sussuarana, e que nesse Repensando era justamente para ver a situação do bairro, principalmente em relação à violência. E daí surgiu o Sarau, subiu outros grupos, e eu me lembro muito, né, do Viver para Valer, que foi um grupo de teatro que só tinha criancinhas pequenas, e que nesse Viver para Valer se falava muito da questão racial, porque as crianças já trabalhavam em cima disso, da questão racial e da violência. E junto com esse grupo, Viver para Valer, foram convidados para fazer uma apresentação aqui junto como é o nome desse lugar, meu Deus, me esqueço. Era algo ligado à polícia militar, e chegando lá, eu só sei que na hora, um dos adolescentes, na peça, o adolescente morria, e os policiais começavam a dar risada. E eles achavam que aquilo ali, né, a mãe chorando em cima do filho, as cenas que eles viam dentro da comunidade, eles tentaram repassar no grupo de teatro. Uma das coisas também que a gente não pode esquecer, né, porque o Baquita, ele fortaleceu muito várias pessoas, né, hoje a gente tem várias pessoas formadas, advogados, psicólogos, pedagogos, que saíram daqui desse centro, é a caminhada da consciência negra. Né? A gente não pode esquecer, porque é uma caminhada de valorização do nosso povo e a alegria que o nosso povo fica quando vê essa caminhada. A Noite da Beleza Negra também. Quantas meninas que saíram da noite, mulheres, né? Porque quando se falou aí da questão da valorização da mulher, essas meninas que saíram daqui desse centro para concorrer a uma vaga para dançar ou ganhar alguma coisa como a Deusa do Ébano, do Ileaie, do Muzenza e de vários outros grupos por aí. E foram meninas que saíram daqui.
E que hoje, eu lendo uma revista hoje, e tem uma das meninas, Sara, que ela concorreu a Deusa do Ébano também, e que hoje é jornalista. E por aí se vai, né? Tanta gente boa que a gente vê, né, que saiu desse centro. E é por isso que eu digo, esse centro para a gente é referência. O centro não acabou. O centro continua, né? Porque acho que eu vi alguma coisa aí dizendo assim, parecendo que estava no passado. Mas não está no passado, está no presente. Está no presente. Eu acho que a gente tem só que arregaçar as mangas e ver que o SEMPAR é um espaço. É um espaço muito importante para todos nós, moradores de Sussuarana e da paróquia, e dar continuidade a tudo que já é feito e que foi feito. Né? Porque aqui já teve muita coisa boa. Eu sei que a pandemia também contribuiu muito para que não se desse continuidade às coisas, mas mesmo assim a gente tenta, né? Vamos fazer. E aí a gente vê Patrícia. Patrícia, para mim, é uma referência. Ela é uma referência de pessoa, né? Uma assistente social, para quem eu tiro o chapéu, e que surgiu de onde, como ela diz assim, eu sou cria do Baquita. Tati, eu nem falo nada, né? Porque Tati, além de ser cria do Baquita, é da Pastoral Afro, não é da Pastoral Afro, e por aí se vai. Então, quantas pessoas boas que a gente teve por aqui, mas eu acho que a gente tem que se juntar muito mais, né? SEMPAR, o nosso Centro de Direitos Humanos, a gente agora está assumindo a presidência do centro, né? Um legado também deixado por Padre Franco e Padre Severino, que a gente não pode esquecer. E, às vezes, a gente vira as costas, porque o que eu muito me admiro dentro do bairro é que, quando se fala assim de trabalho social, a gente até se esquiva um pouquinho. Parece que a gente tem medo, né? Quando se fala do social. Mas a gente acha que o social se alguém estiver passando fome, ou se alguém... Não é só isso, não. Vai além. A gente está vendo agora uma luta grande que a gente está tendo em relação à construção do Colégio São Daniel Comboni. Quem aqui não ajudou nessa luta? Várias pessoas, né? A paróquia em peso. Mas o colégio está sendo construído ali na frente da paróquia São Daniel Comboni. Quantas pessoas da nossa paróquia já foi lá visitar? É um questionamento que a gente tem que fazer, né? A gente foi lá visitar, como é que está? A gente travou, e aí é uma violência também, né? Porque a gente travou, e tem várias pessoas aqui que podem comprovar isso. Travamos uma briga para que a escola fosse implantada ali naquele espaço, porque as pessoas não queriam. Aí você imagina, né? A gente vai ganhar um colégio de grande porte, que na Sussuarana não tem uma escola de ensino médio, e os próprios moradores não queriam a escola, a implantação da escola, porque a gente não sabe, né? Deram várias desculpas, e aí a gente teve que enfrentar mais essa briga, né? E o CEDU estava lá presente, desde a primeira reunião até os dias atuais. Né? Pois é, até os dias atuais. A gente ali, presente, porque a gente não pode desistir. A gente fala muito da questão da saúde. E aí tem um tema assim que é muito, que a gente pode até puxar, quem sabe um dia desse, né, convidar alguém para vir falar sobre isso, que é a saúde da população negra, que também é uma violência. E aí a gente faz assim alguns questionamentos. Saúde da população negra, por quê? Porque a maioria do povo preto são as pessoas que mais adoecem, e principalmente na comunidade que a gente mora. Por que mais a doença? Porque é quem tem pressão alta, diabetes, colesterol. E aí vem um monte de doença, tudo para cima da gente. Mas por que isso, Antônia? Mas porque, Antônia, pressão alta? Sim, pressão alta de tanto sofrimento que a gente vive, que a gente vê e passa todos os dias. Passa todos os dias. Então, isso também é uma violência. Então, gente, o que a gente quer é isso, né? Vamos convidar, sim, vamos estar juntos, ajudando o SEMPAR, ajudando o Centro de Direitos Humanos, que foi fundado assim com tanto carinho, através do observatório, que o observatório surgiu justamente para isso, né? Observar tudo o que acontece ao nosso redor, o que está acontecendo na Sussuarana, como é que está a saúde, como é que está a educação, como é que está como é que eu falo, a questão da polícia no nosso meio. Isso me faz assim, a gente lembra, né, quando surgiu a primeira polícia comunitária aqui em Sussuarana, e o SEMPAR
estava junto na implantação da polícia comunitária. Por que surgiu a polícia comunitária em Sussuarana? Porque a gente queria que a gente quer que a polícia enxergue a gente como seres humanos, né? Como moradores de uma comunidade que paga seus impostos e que tem direito à segurança. Mas a gente quer uma segurança de qualidade. A gente não quer uma segurança que chegue para bater nos jovens, que chegue para bater nas mães de família, que chegue para matar. Ao contrário, a gente quer uma polícia que seja parceira, né, que seja amiga, que esteja aí para estar contribuindo com a gente no que for necessário. E o convite é esse, né? Vamos nos dar as mãos e fazer com que esse centro continue dando os frutos dele, que sempre deu, com os nossos seminários, né? Acho que alguém colocou aí falando do seminário, que não foi só... o seminário de Padre Heitor, para a gente, sempre foi um marco, sempre, né? Sempre foi um marco mesmo, assim, né? Muita gente boa a gente trouxe para aqui para fazer palestra, para nos dar um entendimento maior. Então, vamos retomar, sim, retomar os seminários, retomar com as atividades que tinha. Aos pouquinhos a gente vai chegando lá. O CEDU também está aí para ajudar no que for necessário. Recentemente, nós fizemos uma pesquisa online para ver a situação da saúde em Sussuarana. Aí vocês vão ficar abismados, né, com o que saiu nessa pesquisa. E a gente vai repassar para vocês, sim, porque a gente vai tentar fazer, se não for de forma presencial, mas vamos fazer em live, né? Convidar quem é de direito para estar aqui conversando, esclarecendo para a gente essa situação, porque a gente não tem saúde, tem um posto de saúde da família, que a maioria de Sussuarana Nova não é atendido, ou da Velha, seja como for, porque nunca tem vaga, nunca pode, mas a gente está aqui. Que for necessário, a gente vai estar aqui para estar se ajudando, e o convite feito é esse, né? A gente não pode esmorecer, a gente tem que estar sempre de pé diante dessa situação de violência que acontece no nosso bairro. Não pode. E o SEMPAR, eu acredito que ele vai contribuir, vai continuar contribuindo muito, já tem muitos anos e vai continuar muitos e muitos anos ainda à frente, nos ajudando. Temos mais comentários. Maria Helena diz: eu tive a oportunidade de conviver com o Padre Heitor. Foi a minha maior riqueza, pois ele me fez conhecer a religião de matriz africana, e até hoje convivo com pessoas do candomblé com muito respeito. Ela completa que a criação do SEMPAR foi a realização de Heitor Frisotti para cuidar do povo negro que não é valorizado. Marcos do Sacramento diz: o social é o olhar por meio do coração. Maria Helena fala, né, novamente, que o colégio é resultado da nossa resistência. E completa que tem saudade das missas enculturadas que tínhamos antigamente. Maria Georgette: estou presenciando a construção do Colégio São Daniel Comboni. É uma vitória para o povo de Sussuarana. E Jaciara, ela te agradece, né? E que nós estamos nessa luta juntos. Bom, gente, é uma felicidade, né? A gente está vendo e ouvindo, porque vocês estão vendo e eu estou ouvindo. Tanta gente, né, interagindo, e pessoas que são referência mesmo dentro da comunidade, como Helena, Georgette, Jaciara e outros, né, aí que comentaram. De fato, é uma luta muito, muito árdua, né? A implantação da escola, né, o que Padre Heitor deixou para a gente, não só ele, como a gente, se a gente fizer um levantamento desses padres, meu Deus, aí a gente vai de Bascarã, né, de Padre Carlos, até os que estão nos dias atuais, né? A gente não pode nunca esquecer, né, de Padre Fidel, de Padre Fernando, né, porque foi quem deram os primeiros passos junto com a gente na implantação desse centro.
desse centro e a gente sabe que a gente sofreu para conseguir estar aqui hoje, né? Não foi fácil, não. Foi um pouquinho difícil, mas a gente é ousado, né? Diz que preto é ousado. Então, a gente continua assim. E, com certeza, Marcos, o social é do coração. Não adianta só falar, não. Tem que falar e tem que estar no coração mesmo, né? Que bom que você tem esse pensamento. Se quiser ainda dar alguma conclusão, né, daquilo que foi falado, um pouco, né, porque são ainda muitos os desafios que temos de enfrentarmos juntos a nível paroquial, a nível comunitário. Sim. E seria interessante ouvir qual seria entre tantos rumos, né, para a gente ainda andar, caminhar, procurando esses espaços de paz, de solidariedade, de justiça, em contraposição da violência. Se ainda você pode dar aí o seu contributo, né, finalmente, para ir finalizando, ir encerrando essa nossa live. Então, eu acho que estamos caminhando, né? Caminhando, né? Hoje a gente tem uma paróquia que sempre abraçou as causas sociais, e hoje mais ainda. A gente faz um trabalho junto com a CUFA também, a gente não pode esquecer disso, né? Que é a Central Única das Favelas, que tem nos ajudado muito dentro do nosso bairro e fora do nosso bairro também, né? Porque quando a gente fala de Sussuarana, a gente também vê fora. Eu acho que a gente tem muitos passos, sim, a ser dado, muitos passos. Mas a gente não vai dizer também que vamos dar passos lentos, até porque já não está mais cabendo isso, né? A gente já deu muitos passos largos, então temos que continuar dando passos largos, sim. Né? Hoje eu faço parte assim, de uma formação que, para mim, está me ajudando muito, que é junto à Pastoral da Escuta. E aí a gente para e analisa, né? Quanta coisa, né? Nesses anos todos de caminhada, e a gente diz assim, poxa, eu não aprendi nada. Tem hora que dá, né? A gente olha assim e diz, poxa, eu não aprendi nada, quando a gente vê alguns depoimentos dentro dessa pastoral, quando a gente para analisar a gente mesmo, né? Porque eu acho que a Pastoral da Escuta diz isso, escute você primeiro, veja o que é que você pode fazer, veja quais são os passos que você pode dar, veja o que você pode partilhar, e muitas vezes a gente fica muito no eu. O egoísmo às vezes grita mais alto. Eu vejo que hoje a gente tem que fazer isso, né? A gente tem que partilhar aquilo que a gente aprendeu, ou que a gente está aprendendo, porque a gente aprende todos os dias. E os passos são esses também em relação a vários tipos de violência que existe ainda. É a gente partilhar aquilo que a gente aprendeu. Né? Eu vejo que, como saiu vários frutos daqui do SEMPAR, por que essas pessoas que saíram, os frutos que saíram daqui não podem voltar para partilhar e ajudar a amenizar essa violência que ainda existe em nosso bairro? Né? Então, vamos lá, vamos convidar esse povo para estar ajudando, né, a amenizar essa situação. A gente sabe que tem muita gente boa por aí, muita gente boa nos bastidores, e que fica nos bastidores, não se mostra muito e fica lá no cantinho, só esperando, talvez esperando, ou talvez falta de um convite. Então, vamos convidar, porque eu acho que isso que falta muito ainda, sabe, dentro tanto da paróquia quanto do centro mesmo. É a questão do convite, a gente está tentando agora retomar algumas atividades da pastoral afro, e aí eu torno assim, a falar sério, né? Pastoral afro, porque pastoral é uma coisa, SEMPAR é outro. Então, a gente tem que tentar sempre estar separando, né?
Então, vamos tentar voltar com a pastoral afro para ver o que é que a gente pode fazer de melhor em relação ao nosso povo negro. Porque quando você trabalha com o povo negro, você também está trabalhando com a violência. Porque a maioria que são violentados, infelizmente, ainda é o povo negro. E a maioria que mora em Sussuarana é negra. Então, eu acho que os passos que devem ser dados são esses. E assim, vamos encerrando o primeiro dia do seminário do Padre Heitor. Agradecemos aqui a pessoa de Antônia Lita pela essa belíssima partilha que ela fez aqui, falando sobre o SEMPAR. E convidar todos vocês amanhã, às 19h30, participarem da adoração. Será na Igreja Matriz, transmitida pelo Facebook e também será presencial. Uma boa noite para todos vocês e fiquem com Deus.